Shalom, sou Junei Barbosa, do Ministério Nazareno Comunidade Israel, e lhe dou as boas-vindas à 7ª edição de Pelas Veredas Antigas, o programa que mostra a verdade para hoje. Agora com a conspiração do cristianismo contra o sábado e as festas bíblicas, parte 2. Vimos em nosso estudo anterior a conspiração do cristianismo contra o sábado e as festas bíblicas, parte 1, que os concílios da Igreja Romana determinaram que os cristãos do Império não só abandonassem o Shabat, mas rompessem também com as demais festividades do Altíssimo. E demonstramos que o Shabat foi dado a Israel como uma aliança perpétua destinada a ser observada por todas as gerações, pelo que a conjectura de que ele foi abolido pelo Filho de Elohim, como dizem os cristãos, não faz o menor sentido. Em nosso estudo de hoje, veremos como o próprio calendário adotado pela Igreja Católica Apostólica Romana, gerado nos tempos do paganismo pleno e não mistificado do imperador Gaius Julius Caesar, que nasceu no ano 100 e morreu no ano 44 antes da Era Comum, ajudou a cristandade a navegar nas mesmas águas singradas pela Santa Sé. Roma, fundada em 753 antes da Era Comum, adotou inicialmente um calendário obscuro que continha 10 meses com duração média de 30,04 dias, que totalizavam 304 dias anuais. O calendário era, como se nota rapidamente, uma aberração, pois ele não se encaixava nem no calendário lunar, que contém 12 meses de 29,5 dias, totalizando 354 dias, e que foi adotado por persas, hindus e árabes, nem no calendário lunisolar, adotado por hebreus, babilônios e chineses, que tinha entre 354 e 384 dias, a depender do ano, ser comum ou embolísmico, isso é, quando recebe um mês extra. Para resolver isso, o sábio romano Numa Pompílio, nascido em 753 antes da Era Comum e falecido no ano 673, ele que reinou do ano 715 antes da Era Comum até a data da sua morte, do ano 673, transformou o calendário romano num calendário lunar de 354 dias, iniciado na primavera, mais ou menos como faziam os povos do Oriente Médio, como hebreus e babilônicos, e coube a ele criar um mês e anuários dedicado a Janus ou Janus, o deus das portas e das mudanças, acerca do qual voltaremos a falar, e que se tornou o 11º mês do ano romano, e que hoje conhecemos como janeiro. Pompílio criou ainda outro mês, o de Februalis, dedicado a Febros, que na mitologia etrusca era o deus da morte e da purificação, e que se tornou o 12º mês do calendário romano. O problema do calendário romano era o mesmo do calendário muçulmano, que, sendo lunar, faz com que seu início circule por todas as estações, só voltando à primavera ao fim de 30 anos. Assim, em 46, antes da Era Cristã, o imperador Gaius Julius Caesar, nascido no ano 100 e falecido no ano 44 antes da Era Comum, se apercebendo que as festas romanas do mês de março estavam caindo já em pleno inverno, devido à falta de meses intercalares para emparelhar periodicamente o calendário lunar com o calendário solar, impôs uma profunda reforma nesse calendário romano. No final do ano 46 antes da Era Comum, foram adicionados 2 meses ao calendário romano, Uno Decembris e Duo Decembris. Chamado de o Ano da Confusão,
o ano 46 antes da Era Comum, tendo recebido o acréscimo de 2 meses já citado, teve 443 dias. Júlio César decidira que o ano 709 do calendário romano, que equivale ao ano 45 antes da Era Comum, iniciasse na primeira lua nova após o solstício de inverno, que ocorre a 21 de dezembro. Naquele ano, o calendário se iniciou 8 dias após o solstício. Mais tarde, o calendário foi ajustado para que o novo ano começasse 11 dias após o solstício. Nascia o calendário juliano, que, no entanto, sendo um calendário solar, ignoraria um princípio básico da Torá, que é o de que o mês começa sempre na lua nova. O nome dos meses do calendário juliano se divide em 3 categorias. A primeira é a do nome de divindades romanas. Januários ou janeiro deve seu nome a Janus, o deus das portas. Februários a Febros, o deus da morte e da purificação. Mártios ao deus da guerra, com o mesmo nome. Abriles a Apros, a deusa etrusca do amor e da paixão, que é a Vênus do panteão romano e a Afrodite do panteão grego. Maios deve seu nome a Maia, deusa grega da fecundidade. Iúnios a Juno, a deusa romana protetora do Estado, a irmã e esposa do deus Júpiter, chamada Regina ou a rainha. A segunda categoria é a de números ordinais, refletindo a ordem dos meses do calendário de Numa Pompílio. Assim, o 8º mês foi chamado de Sestilis, o 9º foi nomeado como Setembro, o 10º como Outubro, o 11º como Novembro e o 12º como Dezembro. A terceira categoria é a do nome dos imperadores, sendo Július homenagem a Júlio César. Mais tarde, o mês de Sestilis recebeu o nome de Augustus, em homenagem ao imperador Gaius Iulius Caesar Octavianus Augustus, que nasceu no ano 27 antes da Era Comum, que reinou do ano 27 antes da Era Comum até o 14 da nossa Era. Então, ele passou a se chamar Agosto. O calendário juliano, ligeiramente corrigido por César Augusto, perdurou desde a sua promulgação por Júlio César em 45 antes da Era Comum até o dia 4 de outubro de 1582, quando surgiu o calendário gregoriano, que é usado universalmente devido à influência romana sobre o mundo. A história desse calendário começa quando Ugo Boncompagni, nascido em 1502 e falecido em 1585, ele que reinou como Papa Gregório III entre 1572 e 1585, determinou que o dia imediato, a quinta-feira, 4 de outubro de 1582, se tornasse sexta-feira, 15 de outubro. Este dado é importante porque alguns neófitos mal informados afirmam que o calendário gregoriano alterou a ordem dos dias da semana, e outros afirmam que o conceito de semana é de origem babilônica e foi adotado pelos judeus por volta do 4º século. Uma lenda que se espalhou através dos proponentes do chamado calendário lunar. Ambas as premissas são equivocadas. A alteração do calendário gregoriano apenas avançou 11 dias no calendário juliano, que se defasara, fazendo com que a Páscoa romana, por vezes, ocorresse antes do equinócio de primavera. Os dias da semana permaneceram rigorosamente os mesmos. Não há, na história bíblica ou secular, qualquer evidência da mudança dos dias da semana.
embora cada povo chamasse os dias de forma diferente e usasse para honrar diferentes divindades, os dias eram exatamente os mesmos, e o conceito de semana predominou na maioria dos povos, tal como surgido lá no Ganedém, que é o Jardim do Éden. Claro que o calendário civil gregoriano foi criado à medida para que os tempos do Altíssimo fossem completamente ignorados. Este calendário, que é solar e que rege o tempo no Ocidente, não tem absolutamente nada a ver com o calendário perpétuo do Criador, que é um calendário lunisolar. Enquanto os anos do calendário ocidental se baseiam no tempo que a Terra tarda para completar a sua volta em torno do Sol, tempo esse que é de 365 dias e 6 horas, o calendário do Eterno é regulado pelo surgimento da primeira unha visível da lua nova, que fixa o início do mês, e pelo ciclo da cevada, que fixa o início do ano. Enquanto o ano solar é dividido em 12 meses, cujo início e número de dias é fixado aleatoriamente em relação à lua nova, o ano bíblico, sendo lunisolar, pode conter 12 ou 13 meses. Isso resulta em anos de 354 dias, que correspondem a 12 lunações, ou em anos de 384 dias com 13 lunações, sendo que a duração média é de 29 dias e meio para cada lunação. A variação se explica pelo fato de que o ciclo da cevada é coincidente com a primavera, que depende do ano solar, mas pode sofrer atrasos em virtude das condições climáticas e da diferença natural entre os 365,25 dias do ano solar e os 354 dias do ano lunar, o que faz com que o ano lunar se defasa em 11 dias a cada 12 meses em relação ao ano solar. Quando os sacerdotes de Israel saíam ao campo para fazerem a busca da cevada, com a saída da lua nova, ao fim dos 12 meses do ano em ocaso, e encontravam o cereal já maduro, isso é, em condições de ser colhidos passados 15 dias, isso significava que naquele mês eles poderiam celebrar Hag Bikurim, ou a festa das primícias, cuja matéria principal era o molho da cevada movido diante do Altíssimo. Então, em obediência a El Shaddai, que ordenava Shamor et Chodesh Ha'aviv, ou seja, guarda o mês da cevada, os sacerdotes proclamavam o mês de Abib e iniciavam o novo ano. Como a Torá determina, Rishon hu lachem le Chodeshi Hashanah, ou este vos será o primeiro dos meses do ano, Shemot capítulo 12, versículo 2. O povo de Israel, antes do exílio da Babilônia, comemorava o ano novo em Abib, no primeiro mês, e não no sétimo mês, como os judeus fazem hoje, no mês a que chamam de Tishri, nome trazido do caldaico Tishirutu, o mês dedicado a Shamash, o deus solar, que representava a lei, a justiça, o julgamento e a salvação. Ao surgimento da lua nova do sétimo mês babilônico, os pagãos faziam uma grande festival e comemoravam o início do seu novo ano agrícola. Ali surgiu o festival judaico de Rosh Hashanah, que não deve nada às escrituras, mas tudo ao paganismo, tanto como a festa cristã de Ano Novo, celebrada a 1º de janeiro, com pompa, culto e circunstâncias. Ainda que em Rosh Hashanah os judeus façam soar o shofar, que é
uma ordenança da Torá. Resumindo, Rosh Hashanah é um sincretismo bíblico babeliano. Assim, o paganismo ainda influencia tanto o judaísmo como o cristianismo. Eu sinto dizer isso, mas é necessário. Como o calendário de Roma não é natural, isso é, não se baseia na ordem dada pelo Altíssimo, de que os tempos fossem dali em diante regido pelos astros, o calendário romano, apesar de solar, nem começa a 22 de dezembro, quando ocorre o solstício de inverno, que é o dia mais curto do ano, e nem se inicia a 21 de março, quando se dá o equinócio da primavera, que é o dia mais longo no hemisfério norte. No hemisfério sul, o solstício se dá a 21 de junho e o equinócio a 20 de setembro. Recordando então, temos a declaração do Altíssimo de que o Sol e a Lua servissem para marcar os moedim, isso é, as festas, e a conclusão de Davi de que a Lua foi criada para os moedim, o que inclui tanto a festa da Lua Nova como as demais festas bíblicas, exceto o Shabat, que nada tem a ver com a Lua, posto que a Lua foi criada ao 4º dia e o Shabat ao 7º dia. Assim, a profecia de Daniel 7,25 vai muito além da mudança da guarda do Shabat para o domingo, proposta e imposta por Roma. O profeta não falou da simples mudança de um Yom, ou dia de repouso, mas de diversos Zimnim, ou tempos, que são as festas dadas a Israel. Lembrando que a palavra aramaica Zimnim corresponde à palavra hebraica Moadim, que não se restringe ao Yom HaShevi, ou 7º dia, mas se estende a todas as festas de El Shaddai. Ele mesmo disse: Moadei Yavé Asher Tikeru Otam Mikeraei Kadosh Ele Rei Moadei. As solenidades do Altíssimo que convocarei serão santas convocações. Estas são as minhas solenidades. Vaikra, Levítico, capítulo 23, versículo 2. Note que o Altíssimo inclui o Shabat entre os moedim, embora o destaque das demais festas, por ser o primeiro a ser mencionado, sendo depois seguido por outras 8 festividades. São 4 festas de primavera, o Pesach ou Páscoa, Hag Hamatzot, ou festa dos pães sem fermento, Bikurim, ou primícias, e Shavuot, ou Pentecostes, as quais se relacionam diretamente com a vinda de Mashiach. Outras 4 festividades são de outono, o Yom Teruah, o dia das trombetas, o Yom Hag Purim, ou dia das expiações, o Sukkot, ou tabernáculos, e Atzeret Shemini, ou 8º dia, as quais se relacionam diretamente com a volta de Mashiach. Cada uma destas festas de El Shaddai foi abandonada pelo cristianismo fundado por Constantino. Outras religiões abraâmicas, surgidas mais tarde, como o islamismo, o druzismo, o ahmadismo, o bahaísmo, o babismo e o zaidismo, seguiram o mesmo princípio. O golpe contra a Torá, portanto, não se restringe ao cristianismo constantiniano e nem se limita meramente ao Shabat. A profecia alusiva ao chifre pequeno do animal espantoso diz claramente que ele mudaria os tempos, isto é, as festas, e a Torá, não somente um dia, o Shabat. Este animal espantoso, a besta, influenciou a todo mundo, de judeus a cristãos, e de zoroastristas a muçulmanos, e proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues na sua mão por um tempo, e tempos
e metade de um tempo, Daniel 7:25. Portanto, a conspiração antecipada pela profecia não seria apenas em relação ao Shabat, que é o Moed, mas seria extensiva a todas as festas ou Moedim, dos quais o Shabat é apenas uma parte. Com efeito, o Shabat é o único Moed que não depende da lua nova para ser marcado, como já antes eu disse, já que a semana se iniciou 4 dias antes da criação da lua. O Shabat, porém, foi alvo direto do ataque de Roma. Nas chamadas Constituições Apostólicas do ano 400 D.E.C., isso é muito claro. A razão é óbvia. O Shabat é o primeiro dos 9 Moedim ou festividades que o Altíssimo reivindica pessoalmente como minhas solenidades. E Roma se organizou contra o Altíssimo, contra a Torá, contra a santidade, contra a verdade. Assim, a famigerada confissão declara que no dia da ressurreição de nosso Senhor, que é o dia do Senhor, reúnam-se com mais diligência, enviando louvor a Deus que fez o universo por Jesus e enviou a nós, condescendeu a deixá-lo sofrer e ressuscitou dos mortos. Senão que desculpa ele fará a Deus, que não se reúne naquele dia, no qual se realiza a leitura dos profetas, a pregação do Evangelho, a oblação do sacrifício e o dom do santo alimento. Constituições 2, 7 e 60. O que os crentes ignoram, na sua maioria esmagadora, é que essa tendência de atribuir as práticas bíblicas a uma execrável judaização não escriturística é algo que emana diretamente do inferno apóstata dos primeiros séculos. Quando um discípulo nazareno abraçava a nova fé cristã gerada entre o 3º e o 4º século, especialmente se ele fosse de origem judaica, ele tinha de declarar sob juramento solene sua renúncia às práticas bíblicas, às quais até então estivera preso. Isso é patente na horrenda profissão de fé da Igreja de Constantinopla, que declara: renuncio a todos os costumes, ritos, legalismos, pão ázimo e sacrifícios de cordeiros dos hebreus e a todas as demais celebrações hebraicas, preces, aspersões, purificações, santificações, jejuns, luas novas, shabat, hinos, cantos, abstinência de alimentos e bebidas dos hebreus. Numa palavra, renuncio tudo que é judaico, absolutamente tudo, e todas as leis, ritos e costumes. E se mais tarde quiser renegar e voltar à superstição judaica, ou for surpreendido fazendo uma refeição com os judeus, ou celebrando suas festas, ou conversando secretamente e condenando a religião cristã, em vez de rejeitá-las abertamente e condenar a sua fé vazia, que o temor de Caim e a lepra de Gease se apoderem de mim, assim como os castigos a que me reconheço sujeito, e que eu seja um anátema no mundo que há de vir, e que Satanás e os demônios se apoderem da minha alma. Declaração de fé da Igreja Oriental, citada por Egnaldo R. de Souza, em Israel, Povo Escolhido, São Paulo, editora Vale da Bênção, 2009, página 16. Como se vê, essa profissão de fé, ou melhor, essa confissão de negação da fé, dista anos-luz da radiografia que Yohanan fazia dos primeiros discípulos de Yeshua, que descreve sua experiência nessas palavras: aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Elohim e a emuná, ou fé em Yeshua. Guilhaná, Apocalipse 14:12. Esta negação da verdadeira fé, que incluía a guarda dos mandamentos do Pai, era agora promovida por Constantinopla, a cidade fundada pelo venerador do Sol Invictus, e que seguia exatamente
o espírito do imperador pagão Flávios Valérios Constantinos, nascido em 272 e morto no ano 337, já da nossa era, e cuja história resumimos aqui. À frente de parte do exército romano que o seguiu, Constantino enfrentou seu sogro, o imperador Marco Aurélio Valério Maximiliano Hercúleo Augusto, que reina do ano 286 até o ano 305, e cuja figura foi alcunhada em moedas de ouro do século III. Depois de o cercar, ele propôs o suicídio como saída honrosa a uma derrota militar. Por honra, o sogro aceitou a oferta de suicídio e se enforcou. Constantino, então, proclamou-se imperador. Ele que até ali fora um devoto adorador de Apolo, a divindade mitológica greco-romana, filha de Zeus e da deusa Leto, para agradar as tropas que o apoiavam, adotou o Sol Invictus como a sua divindade suprema. Foi um golpe de mestre ao abraçar o deus de quem tinha o poder militar em suas mãos. Ele abraçou o miolo do poder e do prestígio romano. O novo deus, adotado por Constantino, se confundia com o próprio Júpiter Dolichenos, representado por uma figura humana de cuja cabeça irradiavam muitos raios de sol. Nessa reforma do panteão romano, o deus Sol Invicto terminou ocupando o posto de Deus Supremo. Este culto deu seus primeiros passos em 274, quando o imperador Lúcio Domício Aurelianus Augustus, nascido em 215 e falecido em 275, tornou o deus Sol Invicto o patrono das tropas de Roma. Para elevar o prestígio de sua nova divindade, Constantino, ao tomar o trono, mandou cunhar moedas que de um lado representavam sua face e de outro do seu prestigiado deus do poder militar. Essa mesma forma representada em suas moedas foi mais tarde atribuída a Jesus, dentro do cristianismo romano, a religião que ele criaria pouco depois. A razão de por que os mosaicos, pinturas e esculturas do Jesus romano aparecem quase invariavelmente sempre irradiando luz em sua cabeça é que essas obras artísticas são réplicas quase exatas de Apolo, a antiga divindade solar dos gregos. Isso é evidente ao se comparar o disco de prata do Sol Invicto, datado do terceiro século, com o mosaico de Cristo, com o Sol ou Apolo Hélios do mausoléu M do quarto século. Este mosaico está hoje presente na Catedral de São Pedro, no Vaticano, e que muitos interpretam como representando Cristo. Esse é um fator fundamental na identificação do Jesus romano, que surge primeiro como Jesus, posto que, inicialmente, o J não existia nas línguas ocidentais, tal como não existe até hoje no hebraico, no aramaico e no siríaco, que tratam o Mashiach judeu pelo seu nome hebraico, Yeshua. A definição sonora da letra J nas línguas latinas foi dada apenas no século XVI pelo humanista e reformador educacional francês Pierre de la Ramée, ou Petrus Ramos, nascido em 1515 e falecido em 1572. Jesus é, pois, um pseudônimo relativamente recente para o Mashiach, mas a mudança do nome hebraico de Yeshua para o grego-romano Jesus é apenas o aspecto mais tangível da mudança da identidade de Mashiach judeu para o Cristo ou o Messias da Igreja Católica Romana. Na verdade, o Jesus grego-eslavo-romano, representado na iconografia cristã como um homem de aspecto caucasiano irradiando luz da cabeça, não é nem mais e nem menos que a projeção de Mitra, a divindade persa do sol, da sabedoria e da guerra. Aqui,
Mitra aparece com a cabeça coberta sacrificando um cordeiro. Ali, ele surge sacrificando o touro sagrado, logo abaixo do sol invicto, como mostra o baixo relevo dos séculos 2 e 3, e onde aparecem a serpente, o escorpião, o cão e o corvo, características da iconografia mitraica. À medida que o culto a Mitra vai crescendo, ele vai ascendendo de posição, e de amigo do Deus Sol, Mitra passa a encarnar a própria divindade do disco solar, tão comum às culturas pagãs da Índia, à Mesopotâmia e de Roma ao Egito. No alto relevo, ainda hoje preservado em Taki-e-Bostan, da província iraniana de Kermanshah, Mitra já aparecia com a cabeça solar irradiando luz. Dessa forma, no imaginário popular, a divindade preferida pelo povo, pela devoção dos seus governantes, desbancava lentamente a chefia, uma espécie de golpe de panteão. Agora Constantino mostrava toda a sua devoção a Mitra, o mesmo deus solar adorado no Egito como Osíris, na Babilônia como Bel ou Shamash, no Líbano como Adonis, em Israel como Baal, contra o qual Eliarro, o profeta Elias, se insurgiu no alto do Carmelo, matando seus sacerdotes e profetas, e mesmo em Judá, o que levou Iá a declarar uma horrível sentença contra o povo judeu: e serão assolados os vossos altares e quebradas vossas imagens do sol, e derrubarei os vossos mortos diante dos vossos ídolos. Ezequiel, capítulo 6, versículo 4. Logo, deveríamos ser extremamente cuidadosos em não reerguer altares a Baal, não importa se é um altar físico ou espiritual, se ele é feito de pedra ou simplesmente de templo, como a celebração do Natal ou do domingo, ambos criados em honra ao mesmo Deus solar. Isso nos leva de volta a Constantino, ao Império Romano e ao cristianismo que ele fundou e entronizou. Uma vez que o dia principal de adoração do culto mitraico era o primeiro dia da semana, Constantino impôs sua guarda aos habitantes das cidades imperiais, promulgando seu decreto dominical que ordenava aos trabalhadores urbanos e aos funcionários públicos o descanso no primeiro dia da semana, embora isentasse os camponeses de tal obrigação. O pagão Constantino, supostamente crente no Deus de Israel, cria que o domingo era o dia favorecido pelos deuses para a semeadura do grão. O decreto expedido a 7 de março de 321 dizia que todos os juízes e todos os habitantes da cidade e todos os mercadores e artífices descansem no venerável dia do sol. Não obstante, atendam os lavradores com plena liberdade ao cultivo dos campos, visto acontecer a miúde que nenhum outro dia é tão adequado à semeadura do grão e ao plantio da vinha, daí o não se dever deixar passar o tempo favorável concedido pelo céu. 4 anos depois, o imperador devoto de Mitra conduziria o concílio de Nicéia, que decidiria que Yeshua, cujo nome mudavam para Jesus, era coeterno e codivino com o Pai. O Jesus romano fora guindado à posição de Deus Supremo, negando que o verdadeiro Messias, o Yeshua hebreu, declarou: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Elohim verdadeiro, e a Yeshua Hamashia, a quem enviaste. Yohanan, João 17, versículo 3. O espírito do antimessias estava latente. Embora o Jesus romano continuasse a ser chamado de Filho de Deus, essa designação era então meramente cosmética, posto que ao declarar em sua coeternidade, ele se convertia no próprio Eterno, ou, na melhor das hipóteses, em seu irmão, em vez de seu filho. O espírito da mentira
é tão sutil que opera de maneira inconsciente até os dias de hoje. Muitos crentes sinceros e amados pelo Eterno ignoram, como eu já ignorei no passado, o quão enganosa é a declaração de que Yeshua é coeterno, já que, ao ensinar isso, nega-se literalmente que ele seja o Filho gerado pelo Pai. O apóstolo já advertia sobre isso, dizendo: quem é mentiroso, senão aquele que nega que Yeshua é o Mashiach, é o anti-Mashiach, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. As realidades ineludíveis da distinção entre o Eterno como sendo o Pai, Criador do Filho, e o Filho como sendo criação e geração do Eterno, não podem ser abaladas em hipótese alguma. É um dos fundamentos da verdadeira fé e a qual nós precisamos voltar. O constantinianismo, porém, apoiado no braço forte do Estado, estava a um passo de se tornar a religião do Império, adotando o nome de cristianismo e banindo todas as outras expressões de fé nazarena dentro dos limites do Império. Consolidada essa apostasia, Aurélio Agostinho, nascido em 354 e falecido em 430, o bispo de Hipona, na África, hoje mais conhecido como Santo Agostinho, estabeleceu uma contradição que ainda hoje domina o mundo cristão, a de que 9 dos 10 mandamentos ainda vigoram, menos aquele que ordena o repouso semanal. Assim, o grande doutor do romanismo, que noutros pontos até revelou certo brilhantismo, declarou de costas voltadas para o Eterno, que disse que o Shabat deveria ser guardado por todas as gerações aos filhos de Israel. Bem, pergunta ele, agora gostaria que me dissessem o que há nesses 10 mandamentos, exceto a observância do sábado, que não deve ser guardada por um cristão, o Espírito e a Carta 24. Esta é a pergunta de um dos mestres mais renomados da cristandade. Reflete uma tendência quase universal. Os cristãos que concordam que não se deve adorar outra divindade, como ordena o primeiro mandamento, que a idolatria é hedionda, como nos mostra o segundo, que o nome do Criador não pode ser desonrado, como dito o terceiro, são os mesmos que dizem que o descanso no 7º dia é dispensável, passando por alto o Shabat. Os mesmos cristãos ensinam os filhos a honrarem os seus pais, como ordena o 5º mandamento, a se absterem do furto, como ordena o 6º, a não adulterarem, como manda o 7º, a não matarem, como ordena o 8º, a não mentirem, como determina o 9º, e a não cobiçarem a esposa, os animais e os bens do próximo, como estipula o 10º mandamento. É incrível que depois de reformadores e puritanos e pentecostais e apostólicos, de restauradores e avivalistas, ainda haja tantos cristãos amarrados à batina de Santo Agostinho, a quem deveria ser seu dever não o reconhecerem como pai na fé. É claro que essa posição estranha, de que os 10 mandamentos se reduziram a 2, ou que foram abolidos, mas 9 deles ainda vigoram, não fazia sentido algum para o verdadeiro seguidor de Yeshua, que mantinha em seu coração as palavras até que o céu e a terra passem, nem um iude ou um traço jamais passará da Torá, sem que tudo seja cumprido. Mateus, capítulo 5, versículo 18. Por causa disso, no século VII, havia crentes em Yeshua separados da sinagoga tradicional, mas que ainda perseveravam na guarda do Shabat e demais festas, e que insistiam para que outros os imitassem, seguindo seu exemplo. E isso era um problema enorme para a igreja de Roma, que até tolerava que judeus guardassem o Shabat,
mas nunca que um crente em Yeshua, dos quais ela se considerava a legítima dona, o fizesse. Isso provocou violenta reação do Papa Gregório Magno, ele que nasceu em 540 e morreu no ano 604, que declarou essas pessoas perversas, servas do anticristo, sob o argumento de que quando o homem do pecado vier, ele trará o Shabat de volta. Desta forma, o verdadeiro Messias foi chamado de falso, e o falso Messias da mitologia pós-Constantino foi entronizado. Declara o Papa Gregório: chegou-me aos ouvidos que certos homens de espírito perverso semearam entre vós algumas coisas que são erradas e opostas à santa fé, de modo a proibir qualquer trabalho que está sendo feito no dia do sábado. O que mais posso chamar esses homens, além de pregadores do anticristo, que quando vier fará com que o dia do sábado, assim como o dia do Senhor, seja mantido livre de toda obra, pois porque ele, o anticristo, finge ter morrido e ressuscitado e deseja que o dia do Senhor seja celebrado em reverência, e porque ele obriga o povo a judaizar, para que possa trazer de volta o rito exterior da lei e submeter a si mesmo à perfídia dos judeus, ele deseja que o sábado seja observado. Essa declaração traz a lume o fato de que a tabuleta de pregação do verdadeiro Mashiach Yeshua foi invertida, e em seu lugar foi posta a do falso Messias, o Jesus de Roma. Yeshua, o Messias judeu que disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim, e que disse não ter vindo abolir nem a Torá e nem os profetas, foi substituído por Jesus, o Messias romano, que veio ao mundo como um conspirador para assumir a posição do Pai e para abolir os seus mandamentos. Assim, até hoje, a maioria dos cristãos se mantém longe do Shabat e das festas bíblicas, embora, é claro, se precisa recordar que existam cerca de 200 igrejas e aproximadamente 2 milhões de cristãos que celebram ou pelo menos recordam das festas bíblicas, como é o caso das igrejas cristãs de Deus, que guardam todas as festas da Torá e que possuem centenas de congregações, principalmente na África. Isso é curioso, porque a maioria dos cristãos não tem problema algum em celebrar a Semana da Paixão, a Páscoa Romana, que é um sincretismo entre o culto da deusa Ostara, da fertilidade, com o Pêssar bíblico. Além disso, a Páscoa Romana é celebrada de acordo com os decretos papais, à revelia do que o Eterno ordenou na sua palavra. Cristãos também não veem dificuldade em celebrar a festa do Natal, apesar de que nada tem a ver com a vinda de Yeshua, que nasceu durante o festival de Sukkot ou Tabernáculos, cerca de 2 meses antes do solstício de inverno, que ocorre em fins de dezembro, e quando os pagãos celebravam o renascimento do Solis Invictus Dei, o Deus Sol Invicto. Se trata de um culto que vem desde a Babilônia, desde a adoração a Tammuz, e que, percorrendo diversos países e culturas idólatras, foi absorvido pela igreja fundada por Constantino, e do qual poucos grupos cristãos se desvencilharam. Da mesma forma, a cristandade tampouco vê qualquer problema em celebrar o primeiro dia do ano com cultos e ações de graça, apesar de ser uma reminiscência do culto a Jano ou Janus, o deus romano de 2 cabeças, e que abria as portas do templo, mas que também era o deus das 2 caras e das 2 respostas, o deus da verdade e da mentira, e portanto o deus do engano. Inconscientemente, é a esse espírito do engano, da trapaça e da mentira que os cristãos estão enaltecendo quando celebram seus cultos de ação de graça no dia 1º de janeiro. Esse tipo de sincretismo
não é novidade. No primeiro século, ele já estava em evidência entre os crentes da Galácia, que adoravam Elohim de Abraão, mas celebravam festas pagãs. Isso motivou uma severa repreensão de Shaul, Paulo, localizada próxima a Ankara, a atual capital da Turquia. A Galácia era assim chamada por causa da invasão dos celtas ou gauleses à Anatólia, a atual Turquia, ocorrida no ano 279 antes da Era Comum. Apesar de serem descendentes das tribos perdidas e portanto gentios de direito, por terem vivido como goim, ainda que não gentios de fato, os Gálatas tinham um passado de idolatria e serviço aos ídolos, como bem observou Shaul ao corrigir-lhes, dizendo: mas quando não conhecieis a Elohim, servis aos que por natureza não são deuses. Gálatas 4:8. Só que agora, os Gálatas, que haviam se convertido ao Eterno através de Mashiach, ainda confusos quanto à sua nova vida, tendo sido libertos da escravidão a que estavam sujeitos, presos aos rudimentos do mundo pagão, voltavam de certa forma a eles. Essa volta se evidenciava pela observância dos mesmos dias, meses e anos, de acordo com essas antigas práticas. Isso motivou uma severa repreensão de Shaul, que depois de lembrar seu paganismo pregresso, o censurou por estar em parte voltando a ele, guardando os mesmos dias que no passado observavam. Mas agora, conhecendo a Elohim, ou antes sendo conhecidos por Elohim, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir? Guardais dias e meses e tempos e anos? Receio de vós, que haja trabalhado em vão para convosco. Gálatas 4, 9 e 10. Infelizmente, uma censura contra as festas do calendário pagão, como domingo, Natal ou primeiro dia do ano, entre outras, foi sutilmente convertida pelos romanistas numa censura contra as festas do calendário de El Shaddai, como o Shabat, o Sábado, o Shavuot, o Pentecostes ou o Sukkot, tabernáculos. Paradoxalmente, Gálatas 4 é usado contra a observância das festas do Altíssimo de Israel, mas não contra a observância das festas das nações, motivadas pela veneração aos demônios e logo batizadas com nomes cristãos, ou simplesmente consagradas ao Eterno. Bem, é verdade que há milhões de cristãos que não guardam dia nenhum e que, conscientes das origens pagãs da guarda do domingo ou da celebração do Natal, nutrem igual desprezo por ambas, mas ao mesmo tempo preferem marcar suas próprias festas e congressos espirituais do que aderir àquelas festas marcadas pelo Altíssimo e de quebra ainda se sentem os melhores do mundo e arredores. Em consequência, as festas celebradas pelos judeus discípulos de Yeshua, pelos israelitas retornados e pelos gentios que eram enxertados como ramos de zambujeiro na oliveira, foram proclamadas como sombras inúteis, quando na verdade não existe sombra separada da realidade. Tanto é assim que a Brit Hadashah, ou Pacto Renovado, erroneamente chamada de Novo Testamento, ensina que as festas, o serviço no santuário e outras ordenanças da Torá são sombras das coisas futuras, Colossenses 2, 16, 17, e instrumentos que servem de exemplo e sombra das coisas celestiais, Hebreus 8:5, e devem ser vistas como figura do verdadeiro, Hebreus 9:24. Logo, se a Torá, da qual as festividades e tempos apontados pelo Eterno são sombras do futuro, as realidades de natureza celestial e figuras das coisas verdadeiras, então é certo que elas não podem ser anuladas e nem perderam seu valor,
posto que a realidade para a qual apontam ainda não aconteceu na sua plenitude. A analogia de outros elementos da liturgia cristã seria suficiente para evidenciar isto. Composta de dois elementos básicos, a imersão, que representa a aceitação da morte substituta de Yeshua, bem como a certeza do sepultamento dos próprios pecados, e da imersão, que representa a crença na ressurreição de Yeshua, a disposição de viver uma nova vida e a confiança na ressurreição e na vitória final sobre a morte e sobre o pecado, fazem da Tevilá algo completamente simbólico. E, no entanto, é entendimento quase geral de que ela precisa ser feita, apesar do debate se deve ser por imersão, infusão ou aspersão, se deve ser em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo ou apenas no nome do Messias. Em suma, os cristãos acreditam que esta sombra da realidade redentora deve vigorar até a chegada do reino. Mas acham que as festas cessaram, apesar de que a realidade para a qual apontam ainda não tenha se cumprido plenamente. Ora, assim como observamos a sombra da ressurreição e redenção do corpo por meio do batismo, deveríamos observar a sombra da redenção messiânica mediante a celebração das festas do Eterno. E repito, do Eterno, não de adventistas, sabatistas ou judeus, mas do próprio Eterno, como ele mesmo diz a Moshe, Ele Reim Moadei. Estas são as minhas solenidades. Já vimos que El Shaddai criou os astros para governar os dias e para marcar os moedim, ou festas. Logo, se há uma coisa que não faz o menor sentido, mas o menor sentido mesmo, seria chamar as festas bíblicas de festas judaicas, e menos ainda de festas ultrapassadas. Tome-se, por exemplo, o Pessah, seguido do primeiro dia dos pães ázimos, ou pães sem fermento, acerca do qual o Altíssimo disse: e esse dia vos será por memória, celebrá-los-ei por festa a Iá nas vossas gerações. Os celebrareis por estatuto perpétuo. Shemot, o Êxodo, capítulo 12, versículo 14. Claro, para quem tem olhos de ver, que esta festividade não haveria de durar apenas até o Mashiach, mas que deveria se prolongar por todos os tempos, a todos os israelitas e em todas as suas residências. Não é diferente em relação ao mais sagrado de todos os Shabbatot, o dia do Yom Kippur, acerca do qual a Torá declara: nenhum trabalho fareis, estatuto perpétuo é pelas vossas gerações e em todas as vossas habitações. Vaikra, Levítico capítulo 23, versículo 31. Portanto, declarar qualquer dos moedim abolidos, seja o Shabat, que é a aliança perpétua para todas as gerações dos filhos de Israel, sejam o Hag Hamatzot, o pão sem fermento, ou o Yom Hag Purim, o dia das expiações, que são estatutos perpétuos para todas as gerações de Israel, foge completamente à lógica escritural e à verdadeira emuná. E indica, amados, como é fácil deixar a catedral, mas como é difícil deixar os terrenos da paróquia. Tendo em conta esses fatores, estamos prontos para ler e entender Shaul, não como um judeu rabanita que julga e condena o gentil porque come kashrut e observa as leis alimentares, ou porque celebra as festas do Eterno, as luas novas e o Shabbatot, mas como alguém que os encoraja a ir em frente, mandando o judaísmo para o espaço, por não representar o espírito da Torá, mas por se opor a ela de forma mais sutil possível, em nome dela mesma. Essa, pois, é a sua resposta ao rabanismo.
Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Mashiach. Colossenses 2, 16, 17. Por desconhecerem o plano de fundo do primeiro século, que envolvia o debate entre o judaísmo rabanita, que julgava culpado de morte ao não-judeu que guardasse o Shabat, e os demais moedim, a maioria dos cristãos acha que Shaul está ensinando que o gentio não deve ser julgado por não observá-las. Isso inverte o verdadeiro sentido de sua mensagem. Se essas pessoas conhecessem ao menos um pouquinho da cultura judaica, saberiam que os rabinos julgavam e ainda julgam os gentios, não por violarem tais leis que consideram exclusivas para Israel, mas ao contrário, por as observar. Ignorando esses fatores, os crentes caíram na armadilha de Roma e na conspiração cristã contra a Torá e a observância do Shabat e das festas bíblicas. Isso é tão claro no Talmud de Bavil que os restauradores, especialmente os judaizantes, que ensinam que a conspiração contra o Shabat, contra a Torá e contra as festas bíblicas foi produzida apenas pelo cristianismo, ou ignoram os fatos e não devem ser reputados como professores, ou os conhecem e estão enganando o seu auditório. Na verdade, a conspiração do cristianismo romano contra o cumprimento da Torá por parte dos israelitas e gentios que assambarcaram sob seu domínio não é nada mais e nada menos que o eco direto das decisões halásticas dos líderes do judaísmo babilônico, que hoje atendem pelo nome de Haredim, ou ortodoxos. Curiosamente, ainda que por motivos bastante diferentes, a ortodoxia judaica e a ortodoxia cristã se mancomunam num objetivo comum: tomar todas as medidas necessárias para que os não-judeus fiquem longe da Torá, do Shabat e das festas bíblicas. Neste caso, o judaísmo babilônico motivado pelo torpe exclusivismo, enquanto o cristianismo dominado pelo substitutivismo. Por causa disso, o nosso próximo tema se volta para o outro lado da trincheira das religiões abraâmicas, para a análise do que ensinam os rabinos. Assim, não perca nosso próximo estudo: o judaísmo conspira contra a Torá, o Shabat e as festas bíblicas, primeira parte. Obrigado por se inscrever em nosso canal e por compartilhar essa mensagem com seus amigos. Se deseja cópias escritas das palestras desse programa, entre em contato conosco através de nosso e-mail pelasveredasantigas@gmail.com. Para conhecer melhor a nossa visão, adicione-nos no seu WhatsApp ou Skype e teremos prazer em o atender. Para falar conosco, use o Skype ou o número de telefone celular de sua preferência. Se o Eterno moveu seu coração a ajudar essa obra, você pode abençoar-nos utilizando a conta poupança da Caixa, que é aqui indicada. Orando em nome de Yeshua HaMashiach para que Yad Sebaot o abençoe, me despeço com a bênção sacerdotal. Yivarechecha Yah Veshmerecha, Yael Yah Adonai Paravelecha, Vichunecha, Isa Yah Paravelecha, Veyasem Lecha Shalom. Que o Eterno te abençoe e te guarde, que o Eterno faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Eterno levante sobre ti o seu rosto e te dê Shalom. Forte abraço e até o nosso próximo encontro. Shalom, Shalom.